Aleluia. Quantos amam a palavra de Deus? Abra a tua Bíblia para o livro do Gênesis. Que dia é hoje, queridos? Terça-feira de quê? Terça-feira de quê? Ah, meu Deus. Diga assim: é terça-feira da minha vitória. Oh, Jesus. Gênesis capítulo Gênesis 1, versículos 26 a 30. Tema da nossa mensagem de hoje: vivendo a promessa da criação. Amém, queridos? Um entender, a gente vai compreender isso. Diz a palavra do Senhor, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou-lhes. Ele disse: sede fecundo, multiplicai-vos, encheis a terra, sujeitai-a, dominai-a, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham à superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há frutos que dê semente, isso vos será para alimento. E versículo 30, e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para alimento, e assim fez Deus. Queridos, quando nós lemos o livro do Gênesis, eu me maravilho, porque há uma perfeição, há elementos que Deus escreveu no livro do Gênesis, queridos, que a igreja tem deixado de viver, tem deixado de acreditar, porque todas essas promessas de vitória que estão contidas neste livro, foi o que Deus sonhou para nós, foi o que Deus planejou para o homem, não é o que muitas das vezes nós temos vivido, não é esta luta de cada dia que nós temos passado, não é isso. Eu peguei apenas 5 versículos da Bíblia, que ele faz um mapeamento das nossas vidas, seja ela na área da saúde, seja no alimento, seja na autoridade, tudo está contido aqui nesses versículos as quais nós lemos. A promessa da criação, querido, eu preciso tomar posse dessa verdade para a minha história, amém? Porque tudo que Deus fez aqui, Ele fez, não foi para o diabo, Ele fez para nós. Ele planejou para nós. E muitas das vezes nós nos perguntamos, olhamos para dentro de nós e procuramos entender por que eu estou passando tanta luta. E o interessante é que no mesmo livro de Gênesis, nós conseguimos entender o porquê das lutas. A Bíblia diz que
Adão e Eva pecaram, desobedecendo a ordenança de Deus. Interessante que nós lemos aqui no primeiro capítulo, Deus dando uma direção, fazendo um plano para eles, uma maneira de vida, que eles não precisariam, queridos, fazer nada, era só cuidar. Havia alimento, havia tudo que uma família pudesse esperar, havia no jardim preparado para eles. Mas tudo que Deus preparou para eles, eles mesmos abriram mão por conta da desobediência, queridos. Quando a Bíblia fala lá em Isaías capítulo 1, versículo 19, que ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Ele está falando de obediência. Mas no versículo 20 do mesmo capítulo, ele diz: mas se você me obedecer, me desobedecer, melhor dizendo, serás comido à espada, porque a boca do Senhor disse. Então todo o plano perfeito de Deus, ele perdeu a direção por conta da desobediência do homem, por conta de tudo aquilo que o homem tem feito. A promessa de Deus para as nossas vidas, queridos. Josué capítulo 10, versículo 8, a Bíblia nos diz, o Senhor falando com Josué, disse assim: Josué, não os temas, porque os tenho dado nas tuas mãos, nenhum deles te poderá resistir. Olha que Deus faz, queridos. Mesmo o homem tendo atropelado, já entra uma outra geração, e Deus dá de novo a oportunidade. Falando com Josué: seja forte e corajoso, não temas. Ninguém vai poder te resistir, porque eu vou colocar nas tuas mãos. Sabe, queridos, Deus de alguma forma tem tentado devolver a promessa do Éden para nossas vidas. Mas aí eu te pergunto: você está disposto a se submeter àquilo que Deus está te cobrando? Porque a Bíblia está recheada, queridos, com Deus, como diz em Filipenses 4,19, que todas as coisas em Cristo Jesus, nós podemos, porque Ele vai nos fortalecer para adquirir vitória, seja em qualquer área. Aleluia. A Bíblia também fala que em Deus nós faremos proeza, pois Ele calçará os pés, e os nossos inimigos não poderão, queridos, nos possuir a terra, nos conduzir aquilo que eles queiram. A promessa do Éden, ela não está distante. A promessa do Éden continua ativa nas nossas vidas. Aleluia. Nós precisamos apenas tomar a direção, nós precisamos apenas refazer a aliança, precisamos apenas, querido, mantermos na direção que Deus tem nos proposto a viver. Porque se continuarmos a fazendo as mesmas coisas errada, não adianta carregarmos em nossas vidas o título de cristão. Porque o título de cristão, ele é muito forte, queridos. Aleluia. Nunca foi da vontade de Deus que nós viéssemos passar por adversidade. Nunca foi da vontade de Deus tirar de dentro do Éden a sua criação. Não foi da vontade de Deus. Nunca é da vontade de Deus
ver o seu filho passando necessidade, ver o seu filho passando adversidade, ver o seu filho passando por luta, não é da vontade de Deus, queridos. Nós mesmos temos cavado e gerado obstáculos nas nossas vidas. Aleluia. Mas para tudo isso acontecer, se for no laço familiar, eu preciso restabelecer a autoridade dentro do meu lar. Eu preciso botar a minha família sob a minha autoridade. Eu preciso submeter a minha família às questões a quais Deus tem me cobrado. Se é na questão financeira, eu preciso rever o porquê que eu cheguei a este ponto a qual eu estou vivendo. Se nós entendemos que o que gerou a maldição, que gerou Adão e Eva ser expulsos do Éden e não viver a promessa do Éden foi a desobediência, então está simples de nós identificarmos, queridos, o que é que nós estamos fazendo nesta terra que não tem agradado a Deus. Diga aleluia. Aleluia, Jesus. Aí eu lembro daquela proposta de Abraão, quando seu sobrinho Ló estava em Sodoma e Gomorra, quando o anjo se apresentou diante dele, de Abraão, e disse que iria destruir Sodoma e Gomorra por conta da desobediência que estava acontecendo dentro de Sodoma e Gomorra. E Abraão tentou negociar com Deus, dizendo: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor não elimina. Não elimino. Se tiver 10, não elimino. Foi até chegar somente a família de Ló. Sabe, querido, o que eu quero te dizer com isso? Que enquanto houver um digno dentro da sua casa, a mão de Deus vai estar estendida sobre ela. Enquanto tiver alguém, queridos, sendo luz na tua casa, as mãos do Senhor vão estar provendo. No caso de Sodoma e Gomorra, Deus não pôde reter a destruição, mas tirou e poupou a vida do sobrinho de Abraão. Aleluia, Jesus. O que eu vejo quando eu olho para essas escrituras de Gênesis, o que eu vejo é Deus tentando restabelecer a autoridade sobre as nossas vidas. Que autoridade é essa? A autoridade vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pagou o preço pelos nossos pecados, que nos dá o direito, querido, de cobrar, de exigir, de querer que a coisa aconteça se estivermos debaixo da provisão de Deus para a nossa vida. Então não é da vontade dele, pelo contrário, ele quer ver a sua família, os seus filhos, querido, vivendo debaixo da promessa. Em Provérbios 24:16, a Bíblia diz: porque 7 vezes cairá o justo, e se levantará, mas o ímpio tropeçará no seu mal. 7 vezes o justo vai cair, e o Senhor vai levantar. Mas se o ímpio, ele vai tropeçar no seu mal, queridos. A aliança que você tem não é com qualquer pessoa. A aliança que você fez, querido, foi com o Senhor Jesus. A aliança está ligada com o Espírito Santo. A vitória continua ativa. O projeto Éden, o projeto que Deus preparou para Adão e Eva, que chega até nós, esse projeto continua ativo. Que projeto é esse, pastor? A Bíblia diz que o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. A Bíblia diz que o Senhor nos abençoou e nos deu autoridade para ser fecundo, para multiplicarmos nessa
nessa terra. A Bíblia diz, querido, que o Senhor nos deu autoridade para dominar, para sujeitar tudo que está sobre a terra. Então eu preciso olhar para dentro de mim e começar a exercer, querido, a promessa do Éden que está ligada a mim. Porque pelo homem Adão entrou o pecado da desobediência, mas através do Senhor Jesus entrou a redenção pela obediência, pela morte, e a morte de cruz a qual ele passou. Aleluia. Então eu preciso restabelecer a autoridade sobre a minha família. Eu preciso compreender que a minha família é herança do Senhor. Eu preciso entender, querido, que os meus filhos são herança. Eu preciso compreender que a maior herança que o Senhor me propôs a receber é a minha família, é a minha esposa, são meus filhos. Essa é a maior herança que o Senhor nos promoveu a receber. Aleluia. E não falhará, porque a obediência ela me propõe auxílio de Deus. Quantos entendem isso, queridos? A obediência ela me propõe auxílio de Deus, porque a Bíblia diz, queridos, no livro de Salmo 91, que vai cair do teu lado 10.000 e da tua direita 1.000, mas tu não serás atingido. Sabe por quê? Eu lembrei de uma passagem de João, que quando o anjo se apareceu diante de João, João quis adorar. Aí o anjo disse: não me adore porque eu sou conservo seu. Sabe o que ele estava dizendo? O Senhor, querido, me propôs, um anjo falando para ele, para te servir. Eu estou aqui não é para ser adorado, eu estou aqui para receber ordem sua. É o que diz a palavra do Senhor: darás ordem aos anjos ao meu respeito. Sabe, queridos, eu preciso entender que a vitória está preparada sobre a minha vida. Eu só preciso tomar posse e viver esta vitória. 8.000 promessas pelo menos existem aqui. Aí eu te pergunto, dessas 8.000, você lembrou de pelo menos uma no dia de hoje? Porque o nosso erro está aí. Promessa é mesmo que herança. A herança está lá, mas ela só é sua se você for lá e exigir o que é de direito teu. E lá diante de quem é de direito e dizer: ei, meu nome é fulano de tal, a herança é minha, foi liberada para mim. É a mesma coisa aqui. 8.000 promessas se liberaram sobre a tua vida, e muitas das vezes entra o dia cheia de adversidade e problemas, chega a noite, as adversidades se multiplicaram e não lembramos sequer de uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Porque quando lembramos e abrimos as nossas bocas, nós estamos destravando no mundo espiritual, nós estamos destravando auxílio para alguém lutar pelo aquilo que é direito nosso, que é herança nossa, queridos. Quando nós fazemos isso, nós estamos chamando à existência os milagres. Aí você diz: pastor, mas por que a minha vida tudo tem dado errado? Exatamente por conta disso. Você não conhece o que é direito teu. Estive pregando em Boa Vista na sexta-feira. Falei algo para aquela igreja, que eu acredito que na igreja do século 21 está vivendo isso. Nós não estamos acostumados com milagres. Porque se nós tivermos acostumado com milagres, querido, o milagre vai se manifestar a todo instante nas nossas vidas. Nós vimos para a igreja, recebemos uma palavra de fé, uma palavra de convicção, e saímos da igreja por não estarmos acostumados a viver o milagre. No decorrer da nossa caminhada, nós esquecemos daquilo que foi proferido para nossas vidas. E essa é uma das razões pelas quais
as 8.000 promessas continuam intactas. Tem uma promessa que sobressai todas, e muitas das vezes deixamos de processar ela, que se chama salvação. Porque muitas das vezes achamos que o simples fato de uma vez termos falado e declarado que precisávamos de Jesus é o suficiente. E acabamos vivendo, querido, o sono da inconstância, pensando que aquilo que falamos ou fizemos venha mudar a nossa história. O que muda a nossa história diante de Deus, pela decisão que tomamos de servir a Ele, de entregar a nossa vida a Ele, é tendo uma vida no altar dia após dia, é tendo uma vida de renúncia dia por dia, é tendo uma vida declarando: Senhor, eu não mereço, mas as Tuas misericórdias se renovam na minha vida a cada dia. Senhor, eu tenho feito tanto errado, mas o Teu amor é tão grande, que a cada dia me constrange e me dá vontade de cada vez me aproximar mais de Ti. Sabe, queridos, às vezes nós temos vivido isso, e às vezes queremos questionar a Deus. Deus tem nos provado a cada dia, porque até aquilo que Ele permite nós vivermos é uma maneira que Ele tem achado de nos provar e aprovar. Olha o que diz em Romanos, muito conhecido, Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos bem mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Sabe, queridos, isso são palavras de vitória, que nós precisamos a cada dia estar liberando e pronunciando na nossa vida, porque nós somos o único que sabemos verdadeiramente o que passamos, o que sentimos. Nós somos o único, querido, que acordamos e dormimos e temos a maior certeza do que temos vivido, do que temos passado. Eu acredito, querido, porque eu tenho vivido muitas das minhas idas e vindas. Sofro sozinho, calado, mas com a consciência limpa, sabendo que tem um Deus que trabalha e que tem olhado por mim. Muitas das vezes nós temos esperado do nosso próximo, mas o nosso próximo não nos pode nos dar nada. O nosso próximo pode nos dar um momento de sorriso, pode nos dar uma felicidade de aquele momento, mas quando voltamos para a nossa casa, só nós sabemos o que estamos vivendo, o que estamos passando. Eu lembrei de uma história de uma viúva que amava tanto o seu esposo, e o esposo morreu. Ela continua estampava o seu rosto com um sorriso, no dia a dia da congregação, entre os amigos. Mas um dia, querido, alguém proferiu palavras que fez vir à tona todo o sentimento que estava guardado naquela mulher, porque somente ela sabia o que estava sendo as noites de distanciamento do seu esposo, que já não estava mais com ela. Somente ela sabia o esposo que ela tinha, que discipulava com ela horas e horas pela escalada da noite, ouvindo, compreendendo. Só ela sabia. Sabe, queridos, e nós temos vivido isso dentro da igreja. Nós temos vivido isso dentro da igreja porque as promessas, muitas das vezes elas estão intactas, porque falta esse convívio. A fila para ouvir o sofrimento daquele irmão que está passando por adversidade, ela é curtinha. Mas a fila daqueles que têm um dedo de acusadores, ela é tão enorme, queridos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz
Em 1 João 5,4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aquilo que o teu próximo não pode te auxiliar, a tua fé pode mover montanhas, queridos. A tua fé, ela pode provocar o milagre que você tanto espera. Porque a fé de 1 João 5,4, somada com a promessa que está em Gênesis capítulo 1, 26 a 30, ela gera milagres, ela gera destravamento espiritual, ela gera provisão de Deus, ela gera, queridos, os sonhos que estão guardados e que vão se tornar realidade no tempo presente. Aleluia. Eu creio. E quero concluir te dizendo: Deus nos deu palavra de vitória. E eu termino com este versículo de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 e diante, que diz: onde está, ó morte, teu agrilhão? Primeira palavra profética para a tua vida nessa noite. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Onde está, ó agrilhão da morte, e o pecado? E a força do pecado é a lei, mas graça a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É essa posição de fé que eu creio. A promessa do Éden escapuliu pela mão de Adão e Eva, mas a promessa de Jesus para a tua vida é vida e abundância. São tempos de vitória, são tempos aonde o Senhor vai te honrar, são tempos aonde o Senhor pode até provar, mas no final da provação vem o hino da vitória, aonde Ele te proporciona cantar na presença ou diante dos teus adversários. O que eu quero te dizer, aguenta só mais um pouquinho, porque o tempo de Deus está perto, o dia da tua vitória ainda não passou, vai se cumprir na tua vida cada uma das promessas que o Senhor te deu nesta terra, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir ao Senhor? O ministério suba, por favor. Fica sobre teus pés, eu quero orar contigo. Você diz: pastor, já acabou? Não. Eu vim animar a tua fé. Eu vim aguçar a tua fé nesta noite. Agora eu quero que você manifeste o teu milagre, querido, porque a palavra do Senhor já foi liberada, a autoridade te foi dada. O Senhor disse que você iria dominar sobre qualquer coisa. Coloca debaixo dos teus pés aquilo que te incomoda. Às vezes nós precisamos voltar àquelas coisinhas que nós fazíamos no começo da nossa convenção. Estávamos tão cheios da graça de Deus, e jogávamos no chão e pisávamos. Pecado, tu está debaixo dos meus pés. Quantas vezes eu não falei, olhando para o mundo espiritual, dizendo: Satanás, tu pensas que tu conheces a minha vida, porque tu não conheces. A única coisa que tu conheces é o número do meu sapato, porque tu estás debaixo dos meus pés. São coisas tão simples, porque assim como foi simples a Eva falar para Adão: é um fruto. Como foi simples a serpente falar para Eva: não morrerá. É simples nós tomarmos posse das nossas promessas diante de Deus. Os planos que foram
foram embora, os sonhos que se perderam. O que era festa e agora é fruto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é. Não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor, restitui. Declara isso. Quero de volta. Declara isso. Azeite em dor. Pede azeite para tuas feridas. Restitui. Leva-me às águas tranquilas. Salva-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Aleluia. Sonhos que foram embora, os planos que se perderam. O que era festa e agora é fruto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor. Eu quero de volta o que é meu. É quando você abre a boca que o milagre acontece. E põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Salva-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Esta canção é como se fosse a oração que nós precisamos fazer todos os dias, queridos. É olhar para o Senhor e dizer: Senhor, restitui, traga de volta o que é meu, me devolva o que é meu por direito e por herança. A tudo aquilo que o Senhor tem preparado Ao que clamar, venha com Deus, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva nas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Enquanto você está adorando, eu consigo ouvir barulho de correntes sendo quebrada. Eu consigo ver os pés
daquele que o Senhor colocou para nos servir, os anjos do Senhor trabalhando em teu favor. Eu consigo ver toda a armadilha, toda a arma preparada sendo desfeita, todo levante, toda feitiçaria sendo quebrada. Eu consigo ver as obras do maligno sendo desfeitas, porque a boca do Senhor diz que você será, que você verá a glória dele, verás a glória manifestada através daquilo que ele tem proposto na tua história. Aleluia, aleluia. O tempo de luta tem que ficar para trás, querido. Esquece isso. Não poderá se comparar. Não vai se comparar ao tamanho da glória. Daquilo que o Senhor Bem preparado ao que clamar. Ele clamou que o poder do clamor pode ressuscitar. Abra a tua boca e chama teu milagre. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me E põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva nas águas tranquilas. Lava isso, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Bem suave. Senhor, eu declaro todas as armadilhas quebradas. Eu declaro toda a preocupação, meu Deus, esvaindo-se da mente e do coração. Eu invoco, meu Deus, a presença do Senhor que traz a manifestação de milagres. Eu invoco a tua presença que traz resposta de oração. Meu Deus, o teu filho, a tua filha tem clamado, Senhor, me mostra, revela-te a ele, mostra que o Senhor é Deus e ouve a oração e o clamor do teu povo. Revela-te a ele, mostra aquilo que ele precisa, aquilo que ela precisa, porque o Senhor está no controle de tudo, desde quando ela disse, ele disse, eu sou seu, eu sou sua, Senhor. Mostra, Senhor, mostra nesta noite que venha a resposta do Senhor para aquele que nos ouve através deste veículo de transmissão. Meu Deus, mostra para esse que está presente aqui no culto. Mostra, meu Deus, mostra que a promessa continua ativa. Mostra que o Senhor chamou ele para a vitória. Mostra que o Senhor separou ele para viver tempos de vitória. Mostra, meu Deus, que o Senhor não chamou ele para ter apenas vitória, apenas para ser vencedor. O Senhor chamou ele para ser bem mais do que vencedor, ser um canal de bênção, ser, meu Deus, a manifestação de milagres na vida do próximo. Mostra a ele, Jesus, mostra, Senhor. É o que nós declaramos, meu Pai. Eu declaro todo o destravamento. Destrava, meu Deus, destrava o financeiro, destrava o emocional, destrava o familiar, destrava, meu Deus, os sonhos, destrava, meu Deus, tudo aquilo que o teu filho ou tua filha tem pedido. Ó, meu Deus, que a minha boca seja resposta nesta noite. Destrava, Senhor, destrava no mundo espiritual. Eu acredito que esta semana será uma semana de milagres, será uma semana de testemunhos, será uma semana de resposta de Deus. Eu creio nisso, porque o tempo que roubado foi não poderá se comparar com tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Ele clamou que o poder do clamor pode ressuscitar. Oh, aleluia! Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, importa o azeite em minha dor.
refrigera minha alma. Aleluia. Eu abençoo. Se você crê e recebe, aplauda ao Senhor bem forte para Jesus. Aleluia. Aleluia. Não é essa pequena adversidade que vai te desviar o caminho, não é isso. O teu tempo ainda não chegou ao fim. Você ainda nem experimentou aquilo que o Senhor tem preparado para aquele que nele espera, para aquele que nele busca. Eu tenho uma palavra de Deus para te dar. Apenas deleita-te nele, que ele satisfará o desejo do teu coração. Amém. Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor. Eu quero encerrar te dando a oportunidade de ofertar na casa do Senhor, de devolver os dízimos que a Ele pertence. Amém. Toma uma oferta agradável, coloca nas tuas mãos. Eu quero orar contigo. Aleluia. Senhor, nós agradecemos pela oportunidade, privilégio que nos dá de ofertar na tua casa, de devolver os dízimos que a ti pertence, de primiciar, meu Deus. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem sido bom. Obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar o pão. Obrigado porque o Senhor a cada dia tem nos surpreendido, Pai. Que o Senhor mantenha a tua fidelidade com o teu povo, com aquele que é dizimista, aquele que é ofertante, aquele que é primiciante, com aquele que, meu Deus, faz as suas ofertas e dízimo através do Pix, através do veículo de transmissão. Que o Senhor possa abençoar, meu Deus, não deixando faltar o pão, o alimento, a saúde plena. Se você crê, diga: eu recebo em nome de Jesus. Vamos juntos, querido, semear, ofertar ao Senhor. Então eu direi: oh, oh, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Aleluia. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Receba a bênção pastoral. Você diz: já acabou, pastor? É, querida, é só uma hora essa culto. Amém? Que a graça do Pai, o amor inconfundido de Cristo Jesus e as ricas consolações do nosso querido amado Espírito Santo seja contigo, não somente nesta noite ou esta semana, mas seja até a consumação dos séculos e dos séculos. Eu profetizo um decorrer de semana abençoada. Eu profetizo resposta de Deus nesta semana. Eu profetizo o melhor do Senhor na tua história. Se você crê, receba, pega, guarda no teu coração e dá mais um aplauso para Jesus. Estamos encerrados, querido. Deus abençoe.